O problema central das relações humanas é você passar de uma relação baseada na simpatia ou antipatia naturais, daqui a pouco eu vou explicar o que é, os limites desta expressão naturais, para uma relação que constitua para duas pessoas envolvidas numa oportunidade de alcançar a sua própria realização espiritual, realizar-se como seres espirituais que são. Então, quando ele diz naturais, claro que ele está compactando a coisa naturalmente, porque muitas das nossas afeições espontâneas não são naturais, elas são culturais, tá certo? Então, por exemplo, vamos dizer, certos padrões de beleza. Desde a juventude, eu sempre fiquei muito impressionado ao observar repetidamente como, vamos dizer, os padrões de beleza oferecidos, vamos dizer, pela mídia, pela publicidade, etc., etc., afetavam as pessoas. E elas passavam a achar bonitas e atraentes as pessoas que estavam de acordo com este padrão. E sentiam aquilo como se fosse uma atração natural e espontânea, porque nunca tinham se lembrado de procurar beleza em outro lugar. Então, isso quer dizer que nós temos que levar isso em conta ao interpretar o que o Leigh Lavelle fala como natural. Claro, depois, só para mediatizar este termo natural, ele poderia escrever 100 páginas. Quer dizer, ele quer dizer aquilo que você vivencia como natural e espontâneo, e não aquilo que é necessariamente natural. Nós não sabemos, de fato, né, o que seria a simpatia e antipatia naturais. Houve recentemente um teste feito, não me lembro que universidade, para ver se bebês recém-nascidos tinham padrões de beleza. E eles tinham. Eles tinham atração e repulsa por certas imagens, mostraram nas fotografias, tinham atração e repulsa. Tá certo? Então, quer dizer, existe algo como um instinto natural de beleza, existe. Mas não é deste que o Leigh Lavelle está falando. Ele está falando daquele que você vivencia como natural e que pode não ser, pode ser inteiramente cultural e pode ser, na verdade, terrivelmente artificial. Do mesmo modo que existe o padrão de beleza, existe, vamos dizer, o padrão de atração e repulsa, não necessariamente sexuais, a atração que você tem por certas condutas, tá certo? Por, vamos dizer, a admiração que você tem por certas pessoas, tá certo? E o desejo que você tem de ser aceito em certos grupos, tá certo? Então, tudo isso aí é o mundo da atração e repulsa naturais, no sentido em que o Lavelle está usando a palavra aqui, tá certo? Ora, essa atração e repulsa naturais, você vê que elas são eminentemente antropofágicas. Elas não têm absolutamente nada a ver com o amor no sentido mais elevado da coisa. Porque você tem atração para aquelas pessoas porque você obtém algo delas. Uma satisfação. Mesmo que você não dê nada a elas, jamais. Mesmo que você passe a sua vida só as explorando e usando, você continua tendo aquela atração. Então, quando muitas pessoas dizem assim, eu gosto de você, eu falo, bom, você gosta de mim? Como, né, você já viu o cachorro parado diante aquele frango de vitrine? O frango está ali rolando e o cachorro. Ele gosta daquilo. Está entendendo? Ele não vai comer aquele frango. Ele está fora da possibilidade. Mas é o que ele gostaria de fazer. Então ele está consumindo com os olhos. Muitas vezes o que nós chamamos de afeição na vida é simplesmente isso. Quer dizer, uma antropofagia. Né? Será isto a maior possibilidade do ser humano? Esse tipo de afeição qualquer macaco tem. No outro extremo, você tem a frase de Jesus Cristo, né, que a perfeição da amizade é morrer pelos amigos. Então, no meio dessas tem a famosa frase do Leon Blois. Né? O critério da amizade é o dinheiro. Se eu peço dinheiro para um sujeito e ele me dá, ele é meu amigo. Se não, não. Isso aqui é terrível. É uma coisa terrivelmente verdadeira. Porque a pessoa diz para você, eu gosto de você. Ah, tá bom, então me empresta R$100. Ah, não. Epa. Quanto você gosta de mim? Você gosta de mim para consumir. Porque eu lhe dou um prazer, uma satisfação, porque de algum modo eu reforço o seu ego só por causa disso. Mas se eu precisar de você, você não vai estar ali. E isso eu testei na vida. No Brasil, o costume é o seguinte, quando você pede um dinheiro emprestado para o sujeito não te empresta o dinheiro, mas ele te dá uma série de conselhos destinados a mostrar que você é um irresponsável, você é um moleque, você não sabe viver, etc, etc, e que você deveria ser como ele. E daí você sai dali humilhado e ainda agradece. Muito obrigado. Isso é o costume no Brasil. Olha,
se tem uma coisa que eu tenho orgulho na minha vida, eu jamais fiz isso. Eu tenho por nome, se o sujeito me pediu dinheiro, se eu tiver o dinheiro, eu dou dinheiro. Se eu não tiver, não dou nada. Não vou encher o saco do sujeito com um conselho, numa hora dessa. Então, isso eu nunca fiz. Mas eu sempre percebi que esse é o costume na vida brasileira e eu mesmo me vi muitas vezes nesta situação. Então, você vê que esta atração e repulsa naturais, elas, na melhor das hipóteses, elas não têm nenhum significado moral. Elas são apenas um fenômeno da natureza, aí incluída a sociedade humana, porque os macacos também têm lá a sua sociedade, as hienas têm sua sociedade, as formigas têm sua sociedade, tá certo? E dentro de todas essas sociedades existe a atração e repulsa neste sentido. Então, por exemplo, se no grupo de pessoas existe um sujeito, vamos dizer, que tem uma certa força psicológica, ele tem uma liderança, ele impressiona as pessoas, então você sabe que metade das pessoas vão adorar aquele sujeito, porque de algum modo ele as preenche, e a outra metade vai invejar e querer destruir o cara. Isso é sempre assim. Essas duas reações, nenhuma delas tem significado moral. Porque, vamos dizer, a opção, a escolha, a reação, na verdade, é inteiramente determinada pelos interesses orgânicos do indivíduo, interesses psicofísicos, por assim dizer. Não é isso? Agora, uma outra coisa que eu observei é o seguinte: as pessoas que são muito inteligentes, muito cultas, tendem a achar que todo mundo é muito inteligente. E as pessoas que são mais burras e medíocres tendem a achar que até os inteligentes são burros. Quer dizer, pega as maiores inteligências depreciam. Por que isso acontece? Porque se o sujeito é realmente inteligente e culto, ele vê as pessoas não apenas no seu estado atual, mas pelas suas possibilidades interiores. O outro, ao contrário, mede as pessoas apenas como concorrentes numa espécie de concurso de prestígio. Portanto, se alguém é burro, o sujeito se sente satisfeito porque ele é superior ao burro. E se alguém é inteligente, ele tem que demonstrar que o sujeito é burro para não se sentir inferior. Então, esse julga as coisas em função apenas do seu interesse. As pessoas que vivem na relação natural, espontânea, elas são 100% egoístas. O que quer que elas digam? Elas só estão pensando nelas mesmas. O que quer dizer que elas de fato não se comunicam com o outro. Elas transformam o outro numa peça do seu imaginário pessoal. E usam o outro para se reforçar, para se satisfazer, etc, etc. E quando o outro não serve mais, ele afasta. Ou seja, essa relação, na verdade, ela é amoral na melhor das hipóteses, mas em 99% dos casos ela é imoral. Então, se na sociedade humana existisse apenas este tipo de relação, a sociedade humana seria aquilo que Hobbes escreve como a guerra de todos contra todos. Porque isso aí sempre vai terminar mal. Se cada um está buscando apenas o seu interesse, tá certo? Isso vai naturalmente terminar mal. Porque das duas, uma, ou o outro satisfaz o seu interesse ou não o satisfaz. Se ele satisfizer o seu interesse, você não precisa mais dele. E se ele não satisfizer, você fica irritado. Isso nunca vai dar certo. No outro extremo, o ser humano tem a possibilidade, tá certo, de conceber o outro como um ente espiritual eterno. E, portanto, vamos dizer, de fato, como uma imagem de Deus. E também tem a possibilidade de perceber qual é a diferença que existe entre esta pessoa como imagem de Deus e esta pessoa no seu estado atual subjetivo. Então, quer dizer, a gente pode olhar uma pessoa que está 100% envolvida, 100% absorvida, vamos dizer, no seu próprio interesse orgânico, e olhar aquela pessoa e saber que ela pode ser infinitamente mais do que isso. Bastando que ela submeta esse interesse orgânico a um algo mais. Acontece o seguinte, gente, este algo mais é inconcebível fora da alta cultura. Porque você olha as coisas de acordo com o meio linguístico e simbólico no qual você está, que é a mesma coisa que dizer, é o seu meio social de referência. Só quando o seu meio social de referência é constituído não pelo grupo imediato,
tá certo? E nem pelo seu tempo histórico, mas pelo conjunto dos homens melhores de todas as épocas. Aí é que você pode conceber as possibilidades superiores. Senão você não pode. Ah, mas e a religião? Eu digo, se você ler a Bíblia o dia inteiro, isso não vai adiantar nada. Por quê? Porque você vai entender a Bíblia sempre em função daquele seu interesse predominante, que é o interesse orgânico, ou o interesse do seu grupo social. Você não vai estar vendo a coisa na dimensão humana universal. Está entendendo? Ou seja, a aquisição da alta cultura é um único meio que você tem de você ter uma conduta moral que preste. Fora disso, você está no mundo da irresponsabilidade moral. Por exemplo, você veja, existe um escritor inglês, F.R. Leavis, não é Lewis, é Leavis com V, L-E-A-V-I-S, Frank Raymond Leavis. Ele dedicou a vida a mostrar para as pessoas que a literatura de ficção é uma meditação sobre as possibilidades da vida moral humana. Na medida em que você concebe enredos possíveis e situações possíveis, você está pesando o nível de responsabilidade moral que está presente na infinidade das situações humanas mais particulares e até indescritíveis. Ora, Santo Tomás de Aquino dizia que o grande problema da moral é o seguinte: a regra é a mesma, mas as situações são infinitamente variadas. Então, você não sabe como entender a regra geral em relação a cada situação. Ao mesmo tempo, você não pode viver todas as situações humanas. Então você pode imaginá-las. Você pode ampliar o seu imaginário até você ser capaz de compreender as situações humanas as mais diferentes possíveis e as mais afastadas da sua experiência imediata. Como é que nós fazemos isso? Por imaginação e pela literatura de ficção. Sem isto, você simplesmente não compreende as situações. E não compreende a delicadeza e sutileza das situações. Se você não compreende a delicadeza e sutileza das situações, você vai julgar os seres humanos mediante uma projeção ingênua da sua própria pessoa sobre elas, sem entender exatamente o que está se passando com elas. Portanto, e esse é o ponto, vamos dizer, o cavalo de batalha de Leavis, né? Ele dizia que a existência de um público habilitado a ler e compreender a grande literatura é a condição de manutenção da moralidade na sociedade. E ele tinha toda a razão. Está compreendendo? Isso quer dizer que a obra de arte literária para ele era exatamente o que era para Aristóteles, quer dizer, era uma representação do possível, não do real. Mesmo quando a obra literária lida com situações reais, por exemplo, o romance histórico, ela lida com elas não como reais, mas como possibilidades. Então, vivenciar imaginativamente, né, as mais variadas possibilidades, vamos dizer, de vida humana, de situações humanas, de dramas humanos, de conflitos humanos, tá certo? É o aprimoramento da sua imaginação moral. E não há outro instrumento para isso. Portanto, a grande literatura tem uma função eminentemente educativa, e pior, só ela tem essa função educativa. Não, vamos dizer, o simples raciocínio lógico, moral, não serve para isso. Se você pegar, vamos dizer, as obras de filosofia moral, de teologia moral, as mais sublimes que existem, por exemplo, a grande obra-prima é a Teologia Moral de Santo Afonso de Ligório. São 8 volumes, assim, onde ele vai estudando as mais diferentes situações. Eu digo, olha, Santo Afonso de Ligório é bastante detalhado, tá certo? Mas, em comparação com a variedade real das situações humanas, aquilo é nada. Nada. Isso quer dizer que o pensamento lógico jamais poderia abranger a totalidade das situações. É necessário, vamos dizer, uma imaginação poderosa, porque é através da imaginação que você se identifica com a situação do outro. Se o outro está lá sentado na cadeira do dentista, arrancando dente, no meu dente não dói nada. Mas eu posso, por imaginação, me identificar com o sujeito. E às vezes posso até sofrer mais do que ele. Não é isso?
que tem uma tribo indígena, não lembro onde é, né, onde os pais, os homens pais, eles sofriam as dores do parto junto com as mulheres. Fisicamente não era, por imaginação. Quer dizer, o sujeito tinha tanta afeição àquela mulher que quando ela estava sofrendo, doía nele. Tá certo? Então, é só por imaginação que nós podemos fazer isso. Mas se nós não ampliamos a nossa imaginação, a nossa capacidade de nos identificar com os seres humanos se reduz àquelas situações corriqueiras que nós estamos habituados a viver, e pior, interpreta essas situações em função do seu auto-interesse. Isso é a mesma coisa, quer dizer, você não compreende ninguém, você não enxerga ninguém, você não tem amor a ninguém. Você só pensa no seu próprio umbigo. Digo, mas se eu for na igreja rezar, não adianta, meu filho. Você não vai compreender. Se você não compreender as situações reais, como é que tu vai compreender a Bíblia? Tem muita gente que usa assim, usa a Bíblia para entender as situações reais. Mas e o contrário? Quer dizer, o que você vai fazer é reduzir a Bíblia a uma série de estereótipos e regrinhas, e você vai julgar todo mundo em função disso.